Sem problema, falar de coisa boa. Aí, sem problema cara, nenhum. Último campeão mundial. Vai usar a base aí no Paulistão, tá tudo tranquilão no Corinthians. Esse é o problema, né? Usar a base. A base, eu tenho tanta esperança na base do Corinthians quanto na paz mundial. Pra você ter uma base... Tem bidô, tem um monte de cara bom. O título da temporada, você vê como é que é ingrato esse processo, né? O único título da temporada corintiana foi a Copa São Paulo. Exatamente. De futebol júnior, não foi? Que era montada pelo time na gestão anterior e que só aconteceu ela na gestão nova porque ela tinha a data de janeiro. E revelou o Breno Bidon, Também, uma pérola. Toda a montagem com a gestão anterior que também não cuidava bem da base. A de agora só cuida mal igual. Isso está sendo definido porque o Corinthians volta dia 7, tem jogo dia 14. Você não vai deixar o Memphis, uma semana de treino, você vai pro jogo aí contra o Velo Clube. Não vai deixar isso acontecer. Então a tendência é entrar uns garotos. A federação liberou mais 3 vagas, né? Eram 7 obrigatórias na lista dos principais jogadores. Acho que agora pode ter um pouco menos. E aí você vai trabalhar nesse sentido. Eles não tem a F-Series lá, que o São Paulo vai jogar nos Estados Unidos. Ele não tem, então vai dar para trabalhar um pouco melhor. Alguns jogadores ficaram fora da lista da Copinha, um tanto quanto estranho, tá levando 6 laterais. Os 2 zagueiros titulares da que jogaram sub-20 não estão na lista. Tem umas coisas um tanto quanto estranhas na lista do Corinthians da Copinha, mas essa é uma tendência, pelo menos respirar alguns jogadores, porque você tem a pré-Libertadores, dia 19 é o primeiro jogo de fevereiro. Se você não cuidar disso, você não passa nem da fase 2, quanto mais da 3. Então o planejamento vai contar no início com a molecada. Sorteio na próxima quinta, certo, Vessone? Daqui a uma semana da pré-Libertadores. Meio-dia, quando a gente começar o programa, vai estar começando o sorteio que vai dar da pré-Libertadores. Tem alguma marra nesse sorteio? Não pode pegar brasileiro, não pode pegar não sei o quê? Não participa da primeira, são 6 clubes, saem 3 vencedores, outros 13 esperam na segunda fase para juntar os 16, aí 8 entra nessa. 8 mata-matas e aí vai para a terceira fase. Não, o Corinthians entra na segunda. Entra na segunda. Tá. Então vem 3 de lá da primeira fase. 3. Tem 13 esperando. O argentino que está faltando define no final de semana. Tem chance de dar River ou Boca nessa pré-Libertadores na fase 2, definindo no final de semana. Se o Corinthians for o mais bem colocado dessa fase, vai ter um troféu? Não. Tem que ter, né, velho? No sonho, na brincadeira, tem que ter um troféu. Só uma informação sobre a pré-Libertadores, fresca, né? Porque o Central Córdoba foi campeão da Copa Argentina, surpreendendo o Vélez, rápido. O Campeonato Argentino vai ser decidido no próximo domingo. O Vélez está disputando o título com o Talleres e tal. Praticamente está definido com o título do Central Córdoba e Vélez ou Talleres, campeão argentino, que o Boca estará na pré-Libertadores. Então, Boca, Bahia, Corinthians. São 3 dos nomões da pré-Libertadores. Está indo para fase de grupos. O Talleres, o River, Estudiantes, o Racing, o Central Córdoba e talvez o Vélez ganhando o campeonato. O título é no próximo domingo, a última rodada no próximo domingo, o Boca virtualmente na pré-Libertadores. Vamos lá, vamos entender como será esse Corinthians durante 38 rodadas com o elenco pronto. Com a temporada cheia. Exatamente. Mais de uma frente. Uma coisa é o recorte da superação, vambora, que foi o que o Mendes falou outro dia aí. Precisamos ter consciência, né? Porque isso potencializa algo de um time que terminou em 7º lugar, diante de todas as circunstâncias, e que é um time bom, um elenco bom. Você pode ver aí, né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cautela para esperar como isso vai acontecer, esse Corinthians vai se comportar com 70 jogos no ano, porque também acabou a surpresa. Né? É fato, você tem razão em tudo isso. Oi? Tem razão em tudo isso, acho que é fato. Agora vai. A consistência que vai vir agora, inclusive da dupla que treina o Corinthians, a família Dias. Então, assim, se você analisar nome por nome, né, o elenco do Corinthians é muito bom. Eu não faria nenhuma mudança. 0 mudança. Só se vender todo mundo, traria a base para compor, certo? E você ficaria aí com 29, 30 jogadores pro ano. Agora, pode ser que saia, aí é outra configuração. Vai ter um negócio diferente. Mas ele mantendo
o Memphis e o Yuri Alberto e o Garro, que é a espinha dorsal dos gols, porque tomar gol esse time toma, e muito, a coisa pode caminhar, principalmente no estadual. Mas então, Pelo amor de... Desculpa, mas de novo, cara. Pelo amor de Deus, né? Vamos ter um final de estadual com São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos? Né? Pra dar alguma graça? Faz tempo que não acontece, aliás. Não, mesmo que seja o sub-bebê, Arnaldo. Põe lá, que senão a gente vai 21, ficar... talvez? Ou quem não valoriza o estadual falando. Pra mim, cara, pra mim. Sou eu mesmo, mas que pra ter um ânimo. Pra valer É disso que eu tô falando. Só uma coisa diferente que vai ter em relação a esse ano, que provavelmente é o Memphis convocado. E aí eu tenho olhei, a primeira data FIFA, que é março, se liguem, ela acontece os 2 jogos de data FIFA no meio das finais do Paulista. Joga a primeira final, sai em 2 jogos, ou seja, ele pode ir pra Holanda ou pra Europa, lá, sei lá, Inglaterra, sei lá onde ele vai estar, volta e ter o segundo jogo da final do Paulista, 3 dias depois. Se classificou para a fase final do torneio europeu. Em princípio, ele deve ser aproveitado até pelo que ele fez no Brasil. Isso muda muito. Talvez mude a questão física dele, a regularidade que ele mostrou. Isso muda muito. A gente ficou impressionado com a sequência de jogos que ele fez. E aí, o Vessone, eu já tinha patentado o Vessone em relação a isso, porque é uma outra realidade, né? Um jogador, a data FIFA da América do Sul, ela já faz sequela pro Félix Torres, por exemplo, pro Martínez. Na Europa é uma coisa completamente diferente. A viagem é muito mais desgastante, o cara sai daqui e tudo mais. Isso é um problema que a gente vai ter que conviver possivelmente. Mas ele não teve ainda. A gente tem uma confiança que o Depay vai ser convocado? Não vinha sendo, né? Não, ele não vinha sendo por um motivo específico, né? O pós-Eurocopa, o Ronald Koeman fez pequenas modificações e uma reformulação, deu certo. A Holanda se classificou no grupo da morte, um grupo difícil para a fase final, mas ele vem sempre falando sobre o Memphis nas entrevistas dele e tal, que é um cara que ele não descarta, queria ver como é que ele se adaptava. O presidente do Corinthians convidou ele para ver o jogo do Memphis aqui no Brasil, etc e tal. Ele não precisa vir ao Brasil para perceber que o Memphis Depay foi um dos destaques da temporada brasileira. E os jogos do Corinthians estão sendo transmitidos na Holanda, pela ESPN holandesa, então está sendo acompanhado lá também. Vamos lá. O Koeman fala que o Marco Antônio fala que o Koeman é o eurocentrismo puro. Por quê, hein? É um pouco. É como se o cara... ele falou sobre os jogadores da Holanda que sairiam da Europa e possivelmente não seriam chamados ou seriam colocados em segundo plano. Pode ser para a Arábia, pode ser para... Ele falou... Tudo começa com o Meia, que foi para a Arábia. Ele falou, não chamo quem vai para a Arábia. E aí ele falou, e aí no Brasil, você tá com o mesmo pensamento? Vou ver e tal, É isso que ele tá dizendo, entendeu? Entendi. Carinha, é o seguinte, ó. Quem desvaloriza a Liga Brasileira somos nós brasileiros, tá? O Campeonato Brasileiro, quem joga ele no lixo, somos nós brasileiros. A partir daí, CBF. A CBF vem, desfalca os clubes dela. A CBF é predadora dos clubes. A CBF faz o que faz com organização, tudo isso aí. Agora, hoje o mundo está viralizado. Vocês acham que o treinador da Holanda não sabe o que está acontecendo com o Memphis? Claro que sabe. Então, é claro que sabe. E merece e vai ser convocado. Entendeu? Não adianta que ele tá escondido. Entendeu? Ele não tá jogando na ilha de Tonga. Aliás, mesmo assim, lá dá pra você ver os jogos normais. O Raí Monteiro, inclusive, assiste. Agora, cara, não é um problema. Ele merece, né? Ele se recuperou. E veja, ele ainda, Vessa, não está 100% em forma. Não, vai. Tem alguma melhora, certamente. E algum estudo internacional recentemente colocou o Brasileirão como o quinto melhor do planeta, né? Sim. É o quinto, né? Ficando atrás Premier, Bundesliga, italiano e espanhol. Acho que é isso. Acho que é a La Liga. E aí tinha Brasil e França ali, muito pau a pau perto e tal. Então,
Com todo respeito depende aos do times critério. holandeses, Não tem critério. for A Liga emoção- Brasileira, Ainda mais a agora, Liga- tem muito jogador bom. Né? Tem isso. eu discordo de você, viu? muito jogador caro. Você está errado. Não, eu acho também. Então estamos certos. O que você ia falar? Muito jogador caro também. O poder jogador caro. aquisitivo da Liga E bom, Brasileira né, é muito cara? grande, né? E bom, não é? Claro. Agora, bom, o Corinthians por enquanto, isso, a manutenção parece ser um trunfo, como está perguntado aí na nossa tela, mas corre o risco de alguma coisa muito grave acontecer fora de campo? Não só o impeachment do Augusto Melo, o que eu quero dizer é outra coisa. Vai chegar em março, não pagou não sei quem, o cara não joga mais. Essas coisas. Corre. O Corinthians hoje não tem uma estabilidade financeira nem política para você falar assim, não, tá tudo bem. Alguma chance do Palmeiras implodir administrativamente, financeiro? Não. O Corinthians... a curto prazo? Não que o Flamengo tenha implodido, mas surpreendente a gente estar discutindo o assunto vir à tona, né? o próximo presidente do Flamengo. As coisas não são tão sólidas assim. Sim, mas Acho que o que ele falou é implodir, né? Implodir, não. Podia quebrar, Não. Então o Corinthians não tem essa solidez hoje, nem financeira, nem administrativa. Tem lá o negócio da Vai de Bet correndo na polícia ainda, um inquérito correndo, não tem indiciados nada, mas isso vai, a hora que pintar alguma coisa de indiciado, isso vira uma bomba atômica mesmo, fora a parte política, que a oposição e situação seguem quebrando o pau, então não é uma situação tão tranquila. Eu não acho que é impossível a gente do nada, como brinquei, né, a Band News FM, ela tem o slogan, a cada 20 minutos tudo pode mudar, ou coisa é a cada 10. Então... Mas pensa bem, nós estamos 48 horas, quase 72 horas, sem notícias ruins de fato do Corinthians. Mais um grande evento então para o estádio do Corinthians. Falando nisso, temos o Vladimir Bianchini conosco para atualizar as informações da equipe de Ramon Dias. Tudo certo por aí, Vlad? Tudo jóia, Bruno. Um grande abraço para você, para Mari, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians que trabalha para fazer a manutenção do elenco para 2025, tentar reforçar a equipe justamente para brigar por títulos. Dessa vez, no ano passado, né, nessa última temporada, agora em 2024, o Timão não conseguiu ser campeão. Ainda está numa fila de 5 anos, mas no ano que vem quer tentar quebrar essa escrita. E para isso, tenta fazer a manutenção do elenco. Um dos jogadores que o Corinthians quer que permaneça para o ano que vem é o volante Maicon, que está se recuperando de uma grave lesão no joelho, está emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O interesse do jogador é permanecer no Timão, inclusive nós entramos em contato com o staff do jogador que falou a respeito disso. O Corinthians tem negociado com o jogador praticamente tudo certo. O que falta, na verdade, também principalmente, é chegar a um acordo com o clube ucraniano. Outro jogador que também foi falado a respeito de uma possível saída era do meia Igor Coronado, que chegou do Al Ittihad neste ano, mas o jogador garantiu à ESPN que vai permanecer no Timão. Ele teve uma temporada um pouco difícil de adaptação, fez apenas 18 jogos como titular, cerca de 40 jogos somando todas as partidas. Ele não teve a minutagem que gostaria, foi na maior parte do tempo reserva do Rodrigo Garro, mas ele garante que permanece no Timão e que vai fazer uma preparação diferente para a próxima temporada. Ele sofreu uma lesão agora na última semana, ficou de fora do jogo contra o Grêmio, mas promete voltar mais forte para 2025. Vamos ver o que ele falou. Particularmente eu joguei muito pouco, gostaria de jogar muito mais e agora eu vou aproveitar essas férias aí para me preparar da melhor maneira possível para fazer uma temporada muito melhor ano que vem. Espero de ter mais espaço e, enfim, conseguir mostrar um pouquinho mais do meu futebol. Porque eu sou um jogador que joga no meio atacante, na beirada, então é onde o treinador conseguir me encaixar e me encaixar com o Garro, né? Eu acho que nós dois somos dois jogadores de características similares, porém tenho total certeza que cabe os dois dentro de campo, né? Quero ficar, tenho um contrato e, enfim, como eu falei, eu vou trabalhar nessas férias para chegar da melhor maneira possível no Corinthians. O Corinthians que no começo da temporada que vem deve utilizar mais a base, já que terá um período muito curto de pré-temporada. Já em fevereiro tem a disputa da fase preliminar da Libertadores, quer chegar com a equipe totalmente preparada. Então nesse começo de Campeonato Paulista deve utilizar mais os jogadores da base, trazer alguns atletas para o técnico Ramon Dias, justamente para tentar também fazer essa parte financeira, já que os atletas da base custam menos, poderem jogar nesse começo de Campeonato Paulista e quem sabe até render uma venda futura. Volto com vocês.
Eu pensei que o Vlad ia chamar a boiadeira na entrevista depois do jogo, Ana Castela? né? Fez gol de pênalti ontem. Ah, não sabia. Fez gol de pênalti, deu entrevista pra Ela joga ESPN. bem? Não Canta como a melhor. Ludmilla. Isso, corintiana, isso. né? Fez gol de pênalti, tinha perdido, depois bateu outro. E aí deu entrevista pra ESPN. A Patricinha virou artilheira. Segue aqui Não o boiadeira. programa. Ô, Berton, me salva aqui desse Bruno Vicari. Corinthians agora, vamos lá com o Bora. Vlad? Será que foram as duas, a gente podia pensar nisso, hein, as duas melhores contratações do ano? Quem? Garro e Memphis? Dá uma conversa. Dá, né? Dá. Vamos guardar aí pra próxima semana, então, essa. Combinado. Se tiver outra sugestão, pode passar também, viu, Vlad? Pro corintiano a resposta é sim, né? É. Olha, tiveram várias esse ano que foram muito boas, o André Ramalho, o Hugo Souza, a gente fala também do Garro e do Memphis Depay. Acho que esses quatro, como são titulares e estão se destacando muito, provavelmente são as mais assim badaladas pelo torcedor. O Memphis, obviamente, é mais midiático e tem rendido muito dentro de campo também. E falando a respeito dos problemas do Corinthians, se dentro de campo as coisas estão muito bem, fora de campo, na parte da diretoria, vive um ano político muito conturbado. A gente lembra que o Corinthians teve uma liminar que impediu a votação de impeachment do presidente Augusto Melo por parte do Conselho no último dia 2 de dezembro. E agora o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, entrou na Justiça para justamente cassar essa liminar e poder fazer a votação do impeachment pelo Conselho nos próximos dias. Caso ele consiga, né, essa justificativa na Justiça, ele vai remarcar essa votação nos próximos dias, mas ela será feita de forma virtual, justamente para evitar todos os tumultos que tiveram aqui no Parque São Jorge. A gente lembra da questão da presença da torcida e tudo mais, então será feita de forma virtual. Lembrando que se o impeachment for aprovado, o Augusto é afastado do cargo por alguns dias. Depois disso é marcada uma assembleia dos sócios e aí, se caso o impeachment for realmente aprovado, o Augusto será destituído do cargo junto com outros diretores. E falando a respeito também de alguns bastidores, como que tá a vaquinha da Neoquímica Arena feita pela torcida do Corinthians para tentar quitar essa dívida de 700 milhões com a Caixa Econômica Federal. Lembrando que o prazo é de 6 meses. Até o momento, o Corinthians já conseguiu arrecadar, né, a torcida do Corinthians conseguiu arrecadar cerca de 29,5 milhões, o que dá 4,3% da meta. O Corinthians vem conseguindo números expressivos, mas ainda está um pouquinho longe dessa meta de 700 milhões que vence daqui 6 meses. Será que o Timão vai conseguir os torcedores pagarem o estádio, Bruno? Volto com vocês. Desde o começo a gente falou aqui que a gente não duvida da força da torcida nem da paixão do corintiano. A questão é que o valor é muito alto. É muito alto. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas enfim, o corintiano ainda está tentando fazer ali a parte dele. E aí, Fiel, trazendo mais informações do Coringão dessa quinta-feira. O mercado da bola aí está agitado no momento, né? É só o que se falam por aí. Mas o Fabinho Soldado deu uma entrevista muito esclarecedora. Inclusive, o Fabinho Soldado dá belas entrevistas, né? É um cara muito bem esclarecido. O Coringão está em boas mãos. E nessa entrevista ele deixou bem claro aí que o Coringão vai com bastante cautela nesse mercado da bola. É claro que pode fazer alguma contratação, né? Isso é inegável. Principalmente na zaga ali, o Coringão parece que precisa de um zagueiro que possa passar mais confiança, né? O André Ramalho, indiscutivelmente, é o melhor zagueiro do Coringão. O Gustavo Henrique também fez uma bela temporada, né? Inclusive, na minha opinião, essa zaga titular, né? André Ramalho e Gustavo Henrique. Mas um zagueiro que passe bastante confiança. Seria bom se viesse para o Coringão. Isso porque ano que vem o Corinthians tem calendário cheio, Fiel. Vai ter Copa do Brasil, vai ter Paulista, vai ter Libertadores, isso sem falar no Brasileirão. Então, se o Corinthians ter um elenco forte, isso vai fazer toda a diferença. Vamos trazer agora algumas informações com relação ao Mundial de Clubes, em que o Botafogo tomou um atropelo do Pachuca, deixando o Coringão como último campeão do Campeonato Mundial. Campeão do Brasileiro e da Libertadores nessa temporada, o Botafogo enfrentou o Pachuca do México na tarde da quarta-feira, em partida válida pelo Derby das Américas da Copa Intercontinental. O time carioca foi derrotado por 3-0, mantendo o Coringão como o único representante sul-americano a conquistar o título mundial. Fiel, só engrandece mais o título do Corinthians, não é mesmo? O pessoal falando aí que era fácil, mas desde 2012, praticamente 12 anos atrás, o único que conseguiu o título mundial foi o Coringão, de maneira incontestável, não é mesmo? O feito corintiano aconteceu em 2012 sob o comando do Tite. Naquela edição, o clube superou o Al-Ahly do Egito por 1-0 na semifinal e repetiu o placar na decisão contra o Chelsea lá em Yokohama, no Japão. Ambos os gols da campanha vitoriosa foram marcados pelo atacante peruano Paulo Guerreiro.
inesquecível guerreiro, né? Saiu de uma forma muito tumultuada aí do Coringão, né? Podia ter saído de uma forma melhor, mas com certeza deixou seu nome na história do Coringão. Nesse próximo campeonato mundial, né, de 2025, o Coringão não vai estar presente, mas aí ganhando títulos aí importantes em 2025, que o Coringão vem bem forte, diferentemente de 2024. Quem sabe aí podemos disputar o Mundial no final do ano, né? Vamos aguardar. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Coringão. Então até o próximo vídeo.